Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe a sua vida e abençoe toda a sua casa. Nessa devocional do nascimento de Jesus Cristo, o Natal de Jesus, quero refletir sobre a importância histórica do nascimento de Jesus. Foi na plenitude dos tempos, como disse Paulo. Eu quero ler para você Lucas capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Depois você pode ler o resto do texto, onde esse decreto obriga José e obriga Maria a terem que ir a Belém e lá fazer o recenseamento, constar o nome deles como população daquela cidade. Isso aqui traz para nós a importância histórica. César Augusto foi uma pessoa histórica. E César Augusto foi usado por Deus para que se cumprisse também uma promessa do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, lá em Miqueias, fala do nascimento do Salvador, fala da vinda do Messias, nascido na cidade de Belém, de uma jovenzinha, de uma virgem. Aquela profecia de Miqueias se cumpriu agora na cidade de Belém por conta de um decreto, e nós sabemos que Deus é aquele que move a história a seu favor. Nada está fora dos projetos de Deus. Então, quando a Bíblia ressalta o momento histórico que Jesus, colocando uma figura histórica, tanto César Augusto quanto Herodes e outros nomes são citados, todas são pessoas históricas que aí a história dá para provar que essas pessoas existiram. Hoje não tem mais nenhum historiador, ninguém mais que conteste o nascimento de Jesus Cristo. Os ateus podem contestar a divindade de Jesus, mas não o nascimento histórico. E esse nascimento histórico de Jesus se dá num tempo muito específico que Paulo vai dizer lá aos Gálatas 4:4, que foi na plenitude dos tempos. O que quer dizer plenitude dos tempos? Quer dizer que era um momento propício. Algumas coisas, como os historiadores e os hermeneutas, os exegetas, dizem que foi propício realmente Jesus nascer naquele período. O primeiro deles, por exemplo, é que imperava dentro do Império Romano a Pax Romana. Isso quer dizer o quê? Que as estradas e todo o Império Romano tinha a proteção dos militares romanos, e isso possibilitava que as pessoas pudessem ir de um lugar a outro sob essa proteção romana. E as próprias estradas também, que foram estradas romanas, costurando ali todo o império, também possibilitou essas viagens. Jesus foi uma pessoa que viajou bastante dentro da Judéia, da Galiléia, na Samaria, para anunciar o reino de Deus. Mais tarde a igreja vai usar essas mesmas estradas para propagar o nome de Jesus Cristo para a Ásia Menor e para outras regiões. O momento era propício por conta da Pax Romana. Também era propício por conta de uma linguagem. O Império Romano herdou a língua grega do período helenístico. E essa língua, como permeava o comércio e toda aquela região, facilitou para que o Evangelho também fosse pregado. Até o Antigo Testamento tinha sido traduzido já em grego. Isso facilitava com que as pessoas pudessem se comunicar, e o Evangelho foi escrito, por exemplo, todo o Novo Testamento em grego. Esse é um segundo ponto muito importante, que historicamente está comprovado. E uma terceira coisa que caracteriza muito bem essa questão de que foi na plenitude dos tempos é que as pessoas estavam sedentas. A religião romana, a própria religião judaica, já não atendia os anseios mais profundos da espiritualidade do ser humano. Elas tinham virado somente rituais, tinham virado somente fantasias, no caso das religiões romanas e gregas. E então elas estavam sedentas. Quando Jesus vira para os discípulos, mostrando que existe muito trabalho, ele diz assim: olha que os campos estão brancos. Essa figura de linguagem que Jesus usa é justamente para dizer o seguinte: o momento é esse, para evangelizar, para conduzir as pessoas a Deus através do Evangelho, porque os campos estão brancos, já estão prontos para a colheita. O momento é oportuno. Tanto que Jesus diz: pregue enquanto é dia, porque a noite virá em que não haverá mais tempo. Então, de fato, Jesus nasceu num período, como Paulo diz, na plenitude dos tempos, é um tempo oportuno.
Foi propício ele chegar naquele momento, nascer historicamente, e o seu nascimento histórico marcou a história. Nós cremos, como igreja, que nós estamos ainda num tempo oportuno, inaugurado por Jesus Cristo. Ainda é tempo de a igreja pregar o evangelho desse Jesus que nasceu historicamente, mas que não só era um ser humano que nasceu historicamente, mas ele também era Deus e Salvador. Ele era o Emanuel, ele se fez presente e ele está conosco. Por isso, nós devemos continuar levando o evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas e lembrando de que o Natal é uma referência a Jesus, ainda que as pessoas deem presente umas às outras, mas não se esqueça de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Eu quero orar por sua vida, para que assim você se torne aquele que usa o Kairos, a oportunidade para pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo, como diz Paulo a Timóteo. Oremos. Pai amado e querido, assim como Jesus veio na plenitude dos tempos, um tempo oportuno para ele poder pregar o seu Evangelho, instalar o reino de Deus a todos aqueles que vierem a crer, nós também, Senhor, estamos num tempo muito oportuno. Hoje é o dia da salvação, como diz os textos sagrados. E que assim como Jesus, na força, no poder do Espírito, pregou o Evangelho, nós também possamos pregar o Evangelho resgatando o Natal a quem deve, a Jesus Cristo. Muitas pessoas transformaram, Senhor, o Natal em qualquer outra coisa, em qualquer outra data festiva, mas esqueceram de Jesus. E nós queremos lembrar e pregar que Jesus nasceu para ser o Salvador do mundo. Agora, nesse tempo, como disse Paulo a Timóteo, há tempo e fora de tempo, pregando o Evangelho, sem vergonha, sem medo, mas na força e no poder do Espírito. Nos ajuda a cumprir essa missão, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.